Olá, este é o podcast Tozini Freire, a conexão entre um dos maiores escritórios de advocacia do país, os assuntos mais relevantes do direito empresarial e você. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao episódio inaugural do podcast Tozini Freire Fintechs. Meu nome é Pedro Heroles, eu sou sócio do Tozini Freire na área de Direito Bancário e Operações Financeiras e o nosso podcast vai contar sempre com a presença de especialistas e dos reguladores do mercado financeiro. Nosso objetivo aqui é explorar as tendências e inovações no mundo das fintechs e da tecnologia financeira. E para participar dessa primeira conversa aqui conosco, estou hoje com a minha sócia Patrícia Helena Marta Martins. Olá, Patrícia. Oi, Pedro, obrigada. Bem-vindas, bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse podcast inaugural, como o Pedro falou, para a gente comentar o sistema financeiro nacional sob a ótica, sob o recorte de inovação e todas as tendências e os desafios que tem pela frente. Eu sou Patrícia Martins, sou sócia nas áreas de tecnologia e inovação do escritório e tenho o prazer de recepcionar o nosso primeiríssimo convidado desta série de podcasts, o Dr. Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central. Otávio, muito obrigada, muitíssimo obrigada pela sua presença. É realmente um prazer e um privilégio profissional tê-lo conosco. Você, assim como nós, é um entusiasta da inovação e vai ser muito bom te ouvir sobre inovação financeira e perspectivas para o futuro. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado, Pedro. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. O Banco Central está inaugurando essa jornada de vocês com o podcast. É um enorme prazer para o Banco Central estar participando aqui, para ter a oportunidade de expor todo o trabalho que tem sido feito pelo Banco Central ao longo desses vários anos, de uma dedicação imensa da equipe aqui do Banco Central, e que já traz bons resultados no âmbito do sistema financeiro nacional. Então, agradeço e é um privilégio enorme ser o primeiro a iniciar essa jornada de vocês. Obrigado, Otávio. Obrigado, Patrícia. Otávio, uma satisfação imensa ter você aqui conosco nesse primeiro episódio. E para iniciar a nossa conversa, você poderia nos dar um breve panorama acerca do papel do Banco Central no fomento à concorrência e inovação financeira nos últimos anos? Tá bom. Bem, Pedro, o Banco Central ele tem duas missões, uma vinculada à política monetária, à estabilidade do poder de compra da moeda, e outra vinculada ao sistema financeiro, que é garantir a estabilidade financeira, a solvência das instituições financeiras e a eficiência do sistema financeiro como um todo, né? E essa agenda de foco na inovação, eu acho que o primeiro ponto é importante destacar que o sistema financeiro brasileiro sempre teve uma característica de inovador, sempre investiu muito em tecnologia, sempre trabalhou na ponta da tecnologia bancária e do mercado de capitais como um todo, mas a gente viu há uns 10 anos atrás uma oportunidade grande de avançar mais nessa agenda de trazer inovação para dentro do sistema financeiro e catalisar isso em prol, naturalmente, da sociedade brasileira, né? E a gente começou a tem vários pontos de início, né? Mas eu acho que a própria legislação das instituições de pagamento, depois veio a onda das fintechs e inúmeras outras iniciativas. E o Banco Central sempre está olhando para tornar o sistema financeiro cada vez mais eficiente. E aí, quando eu falo eu falo em eficiência em todas as dimensões. A eficiência de ser mais inclusivo, de trazer mais pessoas da sociedade para operarem no sistema financeiro, a eficiência de preencher os gaps em termos de setores que não estavam muito bem atendidos pelo setor financeiro, eficiência de trazer comodidade para o cidadão, novos produtos mais customizados para a demanda dos diferentes segmentos da nossa sociedade,
redução de preço, aumento da oferta de crédito. Então, a gente olha a eficiência no espectro mais amplo, né? E a inovação, naturalmente, é um instrumento importante e poderoso para se alcançar isso em todas essas dimensões. Vou aproveitar esse gancho, Otávio, e a gente vai querer cobrir com você nesse nosso bate-papo vários temas, né? Real digital, Pix, vou dar alguns spoilers aqui, mas queria começar a te ouvir falando sobre regulamentação cambial. Quais são os próximos passos? Como é que você vê esse caminho aí do futuro de regulamentação cambial? Ok. Bem, eu acho que é importante a gente tentar contextualizar como que foi a regulamentação cambial, esse novo marco legal e regulatório. A gente tinha um arcabouço legal muito arcaico, antigo, para vocês terem uma ideia. Antes dessa lei que foi promulgada em 2021, a gente tinha decretos de 1920, né? Então, que estavam em vigor até hoje. Esse decreto, para você ter uma ideia, ele tratava do jogo do câmbio. E aí eu fico imaginando como é um juiz, o próprio Poder Judiciário, tentar interpretar o que era jogo do câmbio. Então, são terminologia antiga. Esse arcabouço que prevalecia até 2020, 2021, ele teve algumas fases na década de 30, depois na década de 60, mais alguma coisa na década de 80, tudo do século passado, naturalmente. E sempre foram evoluções que, num contexto de forte restrição de balanço de pagamento. Então, sempre foi uma ideia de fechar, criar entraves para a saída de divisas. Então, sempre foi de muito controle e muita restrição. E a gente tinha, no final, até 2020, um arcabouço legal com 40 leis, 440 artigos, né, e refletido em várias regulamentações. O que a gente fez? Criou uma legislação muito mais concisa, com 30 leis, muito mais principiológico, colocando os nortes basilares assim, para a regulamentação e dando um espaço para a regulamentação, não só atualizar esse marco legal regulatório, mas também flexibilidade para, ao longo do tempo, ela ir se adaptando às evoluções que sempre vão ocorrer. Entendeu? Então, o primeiro ponto que eu gosto de destacar na legislação, nesse novo arcabouço legal e regulatório cambial, é de simplicidade, de segurança jurídica, de clareza, que ele vai trazer para esse novo mundo da regulamentação. E, naturalmente, ele abre um espaço danado para a gente evoluir em termos de tornar o mercado de câmbio mais eficiente, trazer inovação para o mercado de câmbio. Esse é um aspecto interessante, porque toda a agenda que a gente fez de inovação no setor bancário, financeiro de pagamentos, no caso do câmbio, a gente tinha restrição porque a lei não permitia, não dava espaço para a gente avançar, entendeu? E a gente, agora, com a legislação cambial, a gente fez. Então, a gente soltou uma primeira leva de regulamentação no final de 2022, a primeira leva de regulamentação, então já completou um ano, a gente já vê resultados bem efetivos disso, em termos de redução de custos, em termos de aumento das transações, né? E agora, para 2024, a gente tem, entre os nossos planos, a regulamentação da parte de portfólio e o interbancário de câmbio, e também de tratar de ativos virtuais também no mercado cambial. Então, a gente tem essas três principais agendas aí para tocar para frente esse ano. Agora, a agenda para os próximos anos é grande, então tem inúmeras outras coisas que lá para frente a gente vai tratar. Mas eu te digo o seguinte, a gente está até fazendo uma compilação desse primeiro ano em termos das estatísticas, em termos dos resultados.
e resultados até qualitativos, como as empresas, como as instituições financeiras se adaptaram ao processo da regulação, esse novo marco legal e regulatório, e a gente vê resultados muito positivos. Obrigado, Otávio. Você mencionando essa questão do jogo do câmbio, eu pegando um livro para uma questão específica recentemente, eu vi alguns julgados do nosso Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, do nosso conselhinho, tentando interpretar o que era o tal do jogo do câmbio e chegando a conclusão nenhuma. Ou seja, no final das contas ficou como uma expressão vazia ali, só para criar confusão, né? E muita coisa. Além dos entraves, você mencionou essa questão da abertura do mercado de câmbio, mas também a importância da segurança jurídica, né? A gente tem essa nova lei muito mais principiológica, com diretrizes mais gerais, até dando mais espaço para que o regulador infralegal possa atuar e possa ajudar a abrir mercado e acompanhar também as novidades que vão surgindo ao longo do tempo, para a gente não ter algo engessado como a gente teve antes desse marco. Mas, Otávio, dando sequência aqui à nossa conversa e falando dos projetos do Banco Central, a gente tem talvez um dos projetos mais bem-sucedidos pela rapidez com que foi adotado pela população brasileira, é um case internacional, inclusive agora com a implementação do FedNow, do Pix dos Estados Unidos, foi mencionado muito o nosso Pix, então ficou como uma referência internacional. Tudo isso graças ao excelente trabalho que foi feito pelo Banco Central. E a minha pergunta é, para o futuro, quais são os próximos passos do Pix? Então, tá bom. Bem, o PIX, sem dúvida nenhuma, é a vitrine atual do Banco Central nessa agenda de inovação. Ele realmente é um sucesso não só nacional, internacional. A gente tem demandas de praticamente todos os países com que a gente se relaciona no âmbito do Banco Central, querendo conhecer, entender como foi feito, a eficiência, a praticidade, a velocidade até com que foi feito e como isso transformou a relação do brasileiro com o sistema financeiro. Então, a gente teve o Pix como um grande indutor de inclusão financeira. Hoje, você vê vários segmentos que antes estavam à margem do sistema financeiro e com o Pix ele conseguiu entrar e opera e recebe seus recursos e transfere seus recursos com uma facilidade. Eu acho que, assim como falei no Cambial, é importante ter um contexto um pouco da construção do Pix. A gente já tinha essa demanda há algum tempo de tentar avançar num pagamento instantâneo. Dentro do processo, a gente olhou vários modelos internacionais. Eu sempre gosto de destacar dois modelos. O primeiro modelo chinês, que já entrou com pagamento instantâneo, pulando talvez uma fase que outras economias tiveram de desenvolvimento do mercado de cartão, né? Ele já foi meio com pagamento instantâneo. Várias coisas interessantes lá, mas era um mercado de duopólio, onde duas empresas privadas dominavam o setor, e a gente olhou para aquilo e falou assim, pô, legal, tem muita coisa boa, mas não dá para a gente introduzir um duopólio, já que a gente está aqui numa batalha para acabar com algumas verticalizações, duopólios no âmbito no mercado brasileiro. Olhando para outras experiências, como o caso da Suécia, na Suécia era um modelo onde a Associação de Bancos ela desenvolveu o pagamento instantâneo, mas tinha um problema um pouco de estar vinculado à Associação de Bancos e tinha aquela demanda de novos participantes regulados, fintechs, quererem entrar e terem dificuldades para ingressar nisso. E aí o Banco Central resolveu cuidar do Pix, fazer o Pix, né, o nosso pagamento instantâneo aqui. E foi um sucesso, foi um projeto que teve uma dedicação de praticamente todo o Banco Central, da parte de tecnologia da informação, de TI, da parte de organização, da parte de regulação, jurídico, de fato, toda a instituição financeira, todo o Banco Central, ele abraçou essa ideia e o resultado todos nós conhecemos.
Feito o básico, a gente começou a trabalhar em algumas evoluções. E para frente, o que a gente está trabalhando agora é a questão do Pix automático. Eu poderia dizer que era como se fosse um débito em conta recorrente que você vai ter, né, com algumas características bem interessantes, na qual, naturalmente, você vai poder cancelar a qualquer momento, e, inclusive, você vai poder definir valores máximos daquele débito recorrente. Então, você tem lá uma mensalidade de um serviço continuado, mas você fala, ó, pode debitar até o valor de 300. Se, por acaso, aquele serviço continuado for um pouco acima de 300, ele tem uma restrição. Então, cria também uma salvaguarda para o cliente de alguma surpresa além. Então, são praticidades que a gente vai trabalhar. Outro desafio que a gente tem na tela para o Pix, e essa é uma agenda que pós-Pix automático a gente vai avançar, o uso do Pix para aproximação, né? Assim como já existem outros instrumentos de pagamento, o uso do NFC. Então, essa é uma outra agenda que a gente vai trabalhar. Você falando, Otávio, sobre o Pix, né, e a velocidade de aceitação no nosso mercado, a inclusão de milhares de cidadãos brasileiros no sistema financeiro, me fez lembrar do Open Finance, né? Eu acho que a gente tem uma abertura em vários mercados, vários setores da economia, regulados ou não, Open Health, Open Insurance, Open Justice, no que toca, né, aos serviços do Poder Judiciário, e o Open Finance. A gente sabe que não é uma agenda fácil, talvez, e queria te ouvir em relação a isso, talvez na nossa perspectiva, tem uma velocidade de implementação e aceitação um pouco menor do que o Pix teve, mas é um momento de empoderamento do consumidor, do usuário, que passa a ser o centro das suas próprias informações financeiras. E isso é paradigmático, a gente não tinha esse empoderamento dos cidadãos brasileiros sobre seus dados, quaisquer que sejam eles, até bem pouco tempo atrás. Não sei se vocês conhecem, eu me lembro muitas vezes de um filme que um think tank fez sobre privacidade, o Internet Lab. Há alguns anos ele fez um filme em que as pessoas iam na farmácia, cidadãos comuns, os atores eram os vendedores da farmácia, e o ator, ele pedia para comprar um remédio para dor de cabeça, um sabonete, ele pedia até o nome do cachorro da pessoa, e a pessoa dava todos os dados pessoais. Então, aquela cultura hoje a gente não tem mais, né? Hoje a gente está bem mais empoderado sobre o controle dos nossos dados, das nossas informações. E o Open Finance passa por isso. Como é que você vê a implementação do Open Finance no Brasil daqui para frente? Patrícia, acho que você tocou no início da tua fala em vários aspectos importantes de a gente esclarecer. Acho que, do meu ponto de vista, o Open Finance é transformador. Agora, ele é uma transformação cuja jornada tem um ritmo diferente de outras jornadas, então é natural a gente sempre comparar o Pix com o Open Finance em todas as dimensões. Mas o Pix funcionou, o Pix eu faço, eu vejo. O Open Finance é um processo de implementação mais lento. Eu digo que é a base, é uma infraestrutura que a gente está construindo, que aos poucos vai trazer muito valor e já está trazendo muito valor para o cliente. Então, o time de implementação e de visualização é muito diferente, por exemplo, do Pix. O poder de transformação é tão ou mais poderoso do que o Pix, na minha opinião. A visibilidade também é diferente. O Pix é uma transação. Você vai lá e faz um Pix hoje, faz um Pix amanhã, faz vários Pix no mesmo dia. O Open Finance, muitas vezes, o cliente vai estar sendo beneficiado, mas não vai conseguir identificar que aquele benefício é fruto do Open Finance, é fruto do consentimento que ele deu para o dado dele ter ido para uma instituição, para outra instituição. Por quê? Porque a instituição financeira vai identificar que o Otávio ele pegou crédito, que ele pagou em dia,
ele vai identificar que o Otávio tem um investimento no banco A, no banco B, e o banco C, que de posse dessas informações, vai falar: Otávio, você não quer trazer teu investimento para cá? Você não quer trocar teu crédito, está custando 10% ao ano no banco A, eu te dou a 8% aqui no banco B, você traz para cá. Teu financiamento imobiliário que você está pagando 0,5% a mais ao ano, mas 0,5% no financiamento é muita coisa quando você olha em 30 anos e o volume do recurso. Você não quer trazer para cá e eu te dou esse 0,5% a menos aqui e você passa a ter um relacionamento comigo. Isso tudo para existir a outra instituição financeira ou de pagamentos precisa saber, precisa conhecer, precisa ter informação. Eu gosto de fazer essa analogia com um negócio muito simples que, para alguns ouvintes aqui do podcast, pode não se identificar, porque é uma coisa mais da minha geração, né? A velha história da banca, né? Eu vou lá na banca, a primeira vez que eu passo na banca, eu compro o jornal, o jornaleiro não me conhece, mas na segunda vez, na terceira vez, ele já começa a me conhecer, daqui a pouco ele já fala: você não quer abrir aqui uma conta na banca e você vai pegando o jornal e uma vez por semana você vem pagar? Isso é crédito, ele me deu um crédito, mas ele só me deu o crédito depois que ele passou a me conhecer. Entendeu? Então, o Open Finance, não só para o crédito, mas para o relacionamento do sistema financeiro, vai ser transformador. E algumas coisas a gente já começa a ver isso acontecer, né? Então, já tem alguns produtos que algumas instituições financeiras estão oferecendo, tipo, até um tempo atrás você não tinha concorrência por exemplo, no cheque especial, né? Quando você ficava consumia o teu saldo da tua conta, você entrava no cheque especial e pagava lá um preço. Hoje em dia, já tem instituição financeira falando assim: e dá acesso ao Open da tua conta no banco A, que se você entrar no cheque especial, eu cubro o teu cheque especial imediatamente, mas a um custo X% menor do que você tá pagando lá. Então, é uma forma, ele passa a ver todo o teu saldo naquele dia. Onde que a gente vê grande ganho também? Por exemplo, hoje, quando você tem uma empresa de pequeno, médio porte, geralmente ela trabalha com 2, 3, 4, 5 bancos. Mas ela, para fazer o fluxo de caixa dela, ela tem que meio que fazer uma planilhona lá e juntar aquilo. O Super App, né, os apps que os bancos estão construindo, e não é o Banco Central, deixa eu ficar claro, o Banco Central não vai fazer nenhum Super App, mas os bancos estão construindo, as instituições financeiras estão construindo. Ele, com o Open Finance, você vai entrar no app que você escolher, do banco A, do banco B, do banco C. Geralmente você vai escolher aquele que é mais friendly para ver, mais amigável, e você vai poder ver quanto tem de saldo na conta. Já pode ver isso, né? Quanto você tem de saldo no banco A, no banco B, no banco C. Se você está com dinheiro no banco C, no app do banco A, você vai poder pagar um boleto usando o recurso do banco C. Então, é facilidade. Imagina isso para uma pequena e média empresa que tem que estar lidando com diferentes instituições. Então, ela vai poder construir o seu fluxo de caixa unificado de uma forma muito mais simples, gerenciar tudo a partir de um super app, que pode ser do banco A, do banco B ou do banco C, ou mesmo alguém outro que venha fazer essa agregação para ele. Então, o Open Finance, só para concluir, ele é uma jornada totalmente diferente do Pix. 2, o cidadão, o consumidor, ele não vai conseguir perceber que está sendo beneficiado pelo Open Finance, mas aquilo vai estar dando suporte a ele. E as instituições vão fazer produtos customizados à demanda de cada cliente. Ele sabe que o Otávio gosta de um certo tipo de consumo, um certo tipo de produto. Então, por que eu não vou oferecer esse produto específico para o Otávio e não para o Pedro, não para a Patrícia? Ele sabe que o Otávio está precisando de crédito, ou ele tem um crédito, ele vai oferecer um produto. Então, vai ter um processo de customização dos produtos financeiros muito mais alinhado à demanda do cliente do que existe hoje.
Otávio, eu só vou te dizer que o exemplo da banca de jornal é atualíssimo. Meus filhos, que têm 10 anos, já têm conta na frente, na banca da frente da escola para comprar figurinha de futebol. Então, eles já entendem também o Open Finance. O futuro é promissor. Obrigado, Otávio. Tá bom. Obrigado, Patrícia. A gente tem acompanhado desde o início, eu lembro, Otávio, até de conversas nossas, eventos, quando estava sendo implementado o Open Finance, foi até era Open Banking ainda, e ainda era um cenário pré-pandemia, e é incrível como esse projeto avançou, apesar de todos os percalços que a gente teve no meio do caminho. E eu lembro que em um dos eventos que eu fiz, e eu acho que foi o Mardilson, que fazendo uma comparação até do Pix com o Open Finance, falou, diferentemente do Pix, o Open Banking, na época, é uma infraestrutura, ou seja, podem ser criados diversos produtos a partir daqui. E a gente precisa de toda a criatividade do setor privado a partir dessa infraestrutura que foi conduzida aqui junto com o setor privado pelo banco, orquestrada, né, pelo Banco Central junto com o setor privado. Bom, Otávio, partindo aqui para um outro, talvez um assunto menos conhecido, mas de grande importância aqui e que vem sendo conduzido pelo Banco Central, é o tema de infraestruturas de mercado financeiro e do projeto de se trazer ativos financeiros para o âmbito do ecossistema de infraestruturas. A gente teve o primeiro projeto, que foi o projeto de recebíveis de cartão pelo Banco Central. Agora a gente está com um projeto já bastante avançado de duplicatas escriturais, e também a gente teve a Resolução 308, que trouxe ali as regras para ativos imobiliários. A gente queria que você falasse um pouco, Otávio, sobre quais são as perspectivas, se o Banco Central pensa em trazer novos ativos financeiros, se isso é uma tendência e qual a importância desse caminhar para novos ativos financeiros para o âmbito de infraestruturas. Tá ok. Bem, acho que o importante é tentar esclarecer o papel dessas infraestruturas, tanto para o Banco Central, na parte de supervisor, quanto para a sociedade, em termos de instrumentos de bons negócios para a sociedade brasileira. Pela ótica do supervisor, são informações super preciosas que o Banco Central tem acesso dessas infraestruturas de mercado, e aí eu estou falando das bolsas, das registradoras tradicionais, antigas, como das novas. A gente recolhe essas informações em termos agregados e, com isso, a gente faz todo um processo de monitoramento do sistema financeiro. Então, tem um lado de supervisão que a gente usa desde sempre, desde a década de 80, e a evolução do registro no Brasil, ele veio e deu alguns saltos, principalmente em períodos de crise, pós-crise, que se identificou gaps e precisava conhecer, ter mais informação sobre algum tipo de operação, algum tipo de ativo financeiro. E, hoje em dia, o Banco Central, ele também, nessa área, é reconhecido como um banco que tem um conjunto de informações, de instrumento para fazer supervisão, que não existe outro igual no mundo. Inclusive, em 2017, a gente passou por um peer review do Financial Stability Board, do FSB, e até sugiro vocês olharem lá o próprio press release que eles divulgaram. Eles elogiaram: o modelo do Brasil de registros é único, é benchmark para ser observado por todos os bancos centrais, todos os supervisores financeiros. Então, tem esse lado que muitas vezes não aparece. E tem um lado de trazer mais eficiência para o sistema financeiro. O que ficou muito famoso recentemente foi o de recebíveis de cartão de crédito, na qual você passa a empoderar o cliente. Quem é o cliente aí? O cliente são os lojistas, né? Antes você ficava preso numa agenda de uma instituição financeira, e a instituição financeira específica, ela dava ou não crédito para você nas condições que ela queria, porque você estava preso naquela trava bancária. O advento do recebíveis na infraestrutura de mercado, o cliente agora tem o poder de
fazer ou não fazer antecipação daquele recebível, fazer uma parte com o banco A, uma parte com o banco B, uma parte com a própria credenciadora, ele começa a gerenciar. E inovações também começaram a surgir, Pedro e Patrícia. Por exemplo, antes, ele tinha que fazer essa negociação com o banco se ele quisesse o recurso. Mas algumas fintechs vieram e estão fazendo o seguinte: estão pegando o recebível que a loja tem e dando esse recebível para o fornecedor dessa loja. Então, ele pega, sem fazer o desconto do crédito, ele dá uma garantia para o fornecedor da loja e a loja olha para aquela garantia e fala: essa garantia é boa, então eu vou te dar o bem aqui com 30 dias sem pagamento, você paga daqui a 30 dias. Então, não necessariamente teve um crédito tradicional de você fazer um desconto ou receber dinheiro, mas a garantia é um crédito também, né? Eu passei essa garantia para outro com uma garantia de líquida e certa, o meu fornecedor está me disponibilizando meu insumo em condições muito melhores do que antes. Então, tem inovação também. Tem a duplicata foi uma lei que o Congresso aprovou já há alguns anos, que a gente está desenvolvendo, e a ideia é que toda duplicata que vai ser transacionada no âmbito do sistema financeiro, ela também vai passar a ser a duplicata eletrônica e vai estar sujeita ao registro. Só para você ter uma ideia, estima-se que o mercado de duplicata eletrônica no âmbito do sistema financeiro é 3 vezes maior do que o de recebível de cartão de crédito. Isso eu estou falando o que me falaram, porque a gente escuta falar, eu não tenho esses números. Mas E mais, hoje, muitas vezes, a duplicata não é exatamente uma duplicata, é meramente um registro das faturas, né? Com a duplicata eletrônica, que deve começar a ganhar atração em 2025, aí você sim vai ter a duplicata registrada com a garantia, tudo direitinho, e isso vai dar uma visibilidade, uma segurança para o sistema financeiro e, naturalmente, mais crédito para as empresas que vão demandar principalmente capital de giro vinculado à duplicata. E coisa semelhante foi feita também para o imobiliário, né, como se mencionou. E o imobiliário é uma história muito interessante, foi uma história que a própria construção civil, no desejo de ver mais crédito chegando, principalmente para o período de pré-chaves da produção, da construção, junto com a gente, junto com a Associação de Instituições Financeiras que concedem crédito imobiliário, construiu esse desenho muito parecido com o do recebível, muito parecido com o do duplicata, para dar mais segurança para esses recebíveis que são gerados no período de construção, né? E isso daí é um projeto que já está começando também e deve trazer mais recursos para o setor da construção civil. Então, são os dois lados dessas infraestruturas de mercado. O lado da supervisão, no qual o supervisor começa a ter informações mais detalhadas de todos os segmentos que estão sob a sua jurisdição, e também o de eficiência do sistema financeiro, onde as informações elas são transparentes, são registradas, são negociadas com muito mais segurança em todas as suas dimensões. Olhando para frente, a gente acredita que outros ativos vão gradualmente ser objeto desse acoplamento às infraestruturas do mercado financeiro, em alguns casos até ativos que hoje estão fora do sistema financeiro. E é um tema que, em algum momento, até com questões de tokenização vão ocorrer. Agora, mais importante que isso, o conjunto de informações que estão sendo geradas dentro dessas infraestruturas do mercado financeiro. E, com o tempo, a nossa perspectiva é que o próprio cliente, no caso os lojistas ou as construtoras, comecem a ter acesso a essas informações e ter o seu dashboard ali do total de ativos que ele tem e comecem a fazer as negociações a partir dessas plataformas. Flávia, a gente já está avançando muito no seu tema, mas a gente não pode deixar de cobrir, acho que um último grande item da agenda de inovação do Banco Central, que é o Real Digital. Acho que
muitos de nós vimos muitas manchetes de jornal dizendo, depois do Pix, Bacen lança Real Digital, e isso está na pauta do dia, na ordem do dia. Como é que está o cronograma de implementação? Acho que era muito interessante te ouvir para esclarecer de uma vez por todas que o Real Digital não é uma criptomoeda. E a preocupação que o Bacen tem nessa regulação absolutamente responsiva do órgão, muito bem vista pelo mercado, quanto à privacidade, cibersegurança, combate às fraudes, quais são as medidas que o Bacen tem tomado nesse âmbito também. E isso se aplica para o Pix, né? Acho que a virtualização da nossa moeda, o dinheiro deixa de ser físico, passa a ser virtual, traz essas preocupações, traz naturalmente essas preocupações e medidas de mitigação. Então, a gente queria muito te ouvir sobre o tema Real Digital. Ok. Então, dividir a fala aqui em duas partes. Vamos falar um pouco do Real Digital e do meu ponto de vista, é difícil falar sozinho do Real Digital sem falar do processo de tokenização que a gente deve observar no âmbito da economia. Então, assim como o Open Finance, o Real Digital ele é uma plataforma, é uma infraestrutura que a gente está criando, na qual os depósitos, como existem hoje, eles passam a ser tokenizados e tem como lastro e tem como vínculo a própria moeda brasileira e o real na forma digital, que é o digital. Essa infraestrutura ela vai permitir, ao longo do tempo, que se criem produtos e serviços financeiros ou se ganhe eficiência e segurança, mais segurança no que já existe hoje no âmbito da economia como um todo. Então, um exemplo que a gente gosta de dar, e olhando um espectro de médio prazo, é uma transação de carro. Na transação de carro, eu quero vender meu carro para a Patrícia quer comprar meu carro, mas quem transfere primeiro o carro? Eu ou a Patrícia? Né? Eu não conheço a Patrícia, então a gente precisa chegar a um acordo ali, quem vai apertar o botão primeiro, né? E o Real Digital, ele vem exatamente disso. Você programa para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Entendeu? Então, no momento que todos os requisitos estiverem prontos, você faz a transação e você elimina uma insegurança jurídica, uma insegurança que existe entre as partes. Por que a gente dá o exemplo do carro? Porque o exemplo do carro chega no cidadão. O cidadão vai saber que teve um real digital ali por trás? Provavelmente não. Mas o real digital, dentro dessa plataforma, é que vai fazer esse link, porque ele vai ser uma moeda, um token, né, do depósito que existe no sistema financeiro, mas programável para fazer o match das duas operações concomitantemente, sem trazer insegurança para nenhuma das partes. Isso vale para várias coisas que ocorrem dentro do sistema financeiro hoje, mas principalmente para transações comerciais que hoje não estão no sistema financeiro. Entendeu? Então, é muito interessante a gente ver esse processo, porque a gente fez uma iniciativa muito legal, que é o Lift Challenge. O Lift já é um projeto que tem dentro do Banco Central, que a gente chama o mercado, e não só instituições financeiras, para trazer inovações, propostas de inovações no âmbito do sistema financeiro no mercado de capitais. E a gente já teve algumas fases desse Lift, que vieram coisas para diferentes segmentos, e a gente criou um Lift Challenge específico para o Real Digital. E veio uma série de projetos interessantes, pilotos, ideias, né, de como eles vão usar o Real Digital lá na frente, a partir dessa tecnologia, a partir dessa facilidade. Para mim, surpreendeu e muito a quantidade de ideias. A gente tem que fazer corte, porque a gente não tinha condições de acompanhar todos. Mas muita coisa legal, inclusive associações entre empresas financeiras e não financeiras, entre concorrentes, porque isso aí vai ser aumento de negócio para todo mundo e benefício para a sociedade. Então, muitos projetos legais, naturalmente, alguns vão prosperar, outros não, outros vão derivar em outros, mas é inovação. O Banco Central cria a plataforma,
mas quem inova, quem faz a coisa acontecer e quem leva o produto mais eficiente para a sociedade são as instituições, são os bancos, são as fintechs, são as instituições de pagamento. Então, o Real Digital é isso, e ele se acopla muito a essa agenda de tokenização. Você perguntar, tem algum projeto de tokenização no Banco Central? Tem um projeto de estudar. A gente não tem, no nosso pipeline, nenhuma proposta de normatização, nem sei se lá no final vai precisar de uma norma, guarda-chuva para o processo de tokenização, talvez precise ajustes pontuais em algumas regulações. Hoje em dia, a gente não tem essa visibilidade, mas a gente acredita que o processo de tokenização, ao longo do tempo, vai ser transformador no âmbito do sistema financeiro. Vai ajudar no processo de conciliação, que hoje é muito oneroso, principalmente nos back-offices das instituições financeiras, vai trazer novos ativos para o sistema financeiro, vai tornar ativos da economia real ativos financeiros, vai ajudar no fracionamento de ativos. Hoje em dia, você quer comprar um apartamento, você tem que comprar um apartamento com os 4 quartos. Você pode muito bem fracionar aquele apartamento e criar como se fossem cotas daquele apartamento e fazer a negociação daquilo, entendeu? Vai acontecer assim? Não vai acontecer? Não sei. Eu sei que a gente, assim como o Real Digital, na parte de tokenização, a gente está olhando e está aberto a dar segurança jurídica para o sistema financeiro avançar nessa agenda. Vai ser para amanhã? Não necessariamente. Vai acontecer ao longo dos próximos anos, a gente vai olhar daqui 10 anos, vai voltar a ter comemorando os 10 anos desse podcast aqui, falando o que evoluiu a partir de todas essas iniciativas do Banco Central. Aí, saindo do Real Digital e indo para a questão da segurança. Eu acho que tem duas principais dimensões quando a gente fala de segurança, né? A primeira segurança são os incidentes cibernéticos, né? Eu falo incidente porque pode ser um crime, alguém tentando invadir, né? Ou mesmo uma falha que você incorre, um problema de TI que incorre. Em 2017, o Banco Central soltou uma regulamentação exigindo que as instituições financeiras desenvolvessem políticas de segurança cibernética. Na época, ela ficou muito marcada por uma discussão de nuvem, pode usar a nuvem no Brasil, no exterior, e a gente regulamentou isso também, mas ali foi um marco do Banco Central, no qual a gente pediu para eles organizarem as ideias das instituições financeiras dentro de uma política de como tratar a questão da segurança cibernética. As instituições financeiras já faziam, mas isso foi muito bom para organizar e espalhar no sistema financeiro como um todo, né? E todas as instituições financeiras têm um extremo cuidado com a segurança cibernética. Então, tem várias salvaguardas, tanto para invasões, crimes, né, quanto para incidentes, entendeu? Então, eu diria assim, o sistema financeiro é extremamente bem preparado para isso e eles investem pesado nisso, porque é credibilidade. O sistema financeiro vive de credibilidade. Okay? Então, tem esse ponto. Tem um outro aspecto que afeta muito o sistema financeiro, mas não é um problema específico do sistema financeiro, é as engenharias sociais, é o roubo, tudo que, no final da conta, o bandido está interessado em extrair algum valor da sociedade. Então, esse valor pode ser fora do sistema financeiro, pode roubar teu carro, mas eu, eventualmente, quero roubar teu dinheiro. Mas não é problema de segurança das instituições financeiras, não é problema de falta de investimento da segurança financeira. O bandido do outro lado, sabendo, usando lá de artimanhas para extrair. E aí, naturalmente, como isso acaba afetando também a imagem de um produto ou do sistema financeiro, o Banco Central, junto com as instituições financeiras, junto com as instituições de pagamento, cria um mecanismo também para tentar mitigar esse problema que, na origem, não é um problema
do sistema financeiro, mas acaba afetando. Entendeu? Então, a gente fez, inclusive, ano passado, uma legislação no qual as instituições financeiras se sentiram mais confortáveis em fazer a troca de informações sobre esses acontecimentos para tentar avançar em formas de mitigar e coibir esse tipo de prática. Então, a gente atua em ambas as áreas, tanto na parte de fortalecimento da segurança, quanto na parte de como evitar o mau uso que bandidos usem de forma errada os instrumentos financeiros. Mas eu te digo assim, quando a gente fala de Open Finance, de PIX, quando a gente fala de qualquer transação bancária, primeiro, o sistema financeiro investe muito e é super seguro. Tem mecanismo de todos os tipos, todas as dimensões, para dar a tranquilidade para o cidadão fazer as suas transações. Em todos esses aspectos, em todas essas iniciativas, a questão da segurança é ponto inegociável, entendeu? De tudo que a gente faz, a gente sempre pensa, em primeiro lugar, a questão da segurança, e naturalmente, essa também é a visão, a filosofia e a prática das instituições financeiras. Obrigado, Otávio. Bom, com isso a gente termina aqui o nosso primeiro episódio, nosso episódio inaugural do podcast Tozini Freire Fintechs, e eu quero aproveitar e aqui reiterar nosso agradecimento para o nosso convidado inaugural aqui, que ilustrou nosso primeiro episódio, Otávio Damasio, diretor de regulação do Banco Central. Otávio, muito obrigado novamente. Eu agradeço e parabenizo aí a iniciativa de vocês. Agradeço por ser o primeiro a participar dessa jornada, e já fica aí a sugestão daqui a alguns anos a gente voltar para olhar tudo que teve de evolução no âmbito do sistema financeiro com base nessas iniciativas do Banco Central de hoje. Vai ser um prazer, Otávio. Vamos deixar já marcada. Muito obrigada em meu nome também, em nome de nosso escritório. Foi um prazer te ouvir. E terminamos nosso podcast com umas agendas, e eu diria agendas no plural mesmo, do Banco Central, que nos dão muito otimismo em termos de inclusão digital, benefícios ao consumidor, entrada de novos players, competição no mercado, expansão do nosso mercado. Então, realmente foi um privilégio te ouvir. E estamos muito animados aí com a inovação financeira no Brasil. Muito obrigada. Obrigado. Para terminar aqui, aos nossos ouvintes, para quem gostou do conteúdo desse nosso podcast, nós convidamos vocês a se inscreverem no nosso canal, acessar o nosso site, acompanhar nossas publicações também pelas redes sociais. Então, com isso, nós terminamos nosso primeiro episódio. Um forte abraço a todos e até a próxima.